Oi, pessoal, meu nome é Tayana, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bioma de Cerrado. O Cerrado é um bioma que apresenta essas características, né? Onde a gente tem uma vegetação bem espaçada uma da outra, que não é de grande porte, é de médio, geralmente médio e pequeno porte. Existem regiões onde essa vegetação é um pouco mais densa, em outras regiões nem tanto. Por isso que também é chamado de região de savana. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil. O primeiro maior bioma é o bioma Amazônia. E o segundo é o bioma Cerrado. Então, esse bioma, ele acaba abrangendo cerca de 22% do território brasileiro. E ele é caracterizado justamente por esse tipo de vegetação de savana, que são plantas de pequeno e médio porte e são plantas espaçadas. Então, nós temos aqui, diferente da caatinga, que nós tínhamos um solo exposto, aqui nós temos um solo protegido, mas a vegetação é de pequeno porte. Então, o bioma de savana, ele se estende por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados e possui uma formação vegetal de grande biodiversidade e grande potencial aquífero. Então, aqui as plantas, geralmente, elas apresentam uma raiz um pouco mais profunda, aonde ela consegue encontrar água para se nutrir durante os períodos de seca ou de estiagem. No Brasil, o Cerrado compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Em alguns estados, esse bioma só pega uma pontinha se misturando com outro que vai ser dominante naquela região. Porque os biomas, como eu já comentei com vocês, eles não são isolados, né? Existem pontos de interação entre eles. É a savana que abriga a maior biodiversidade do mundo e, em sua razão de extensão, não possui uma vegetação única, variando de formas campestres a formações florestais densas. Então, tem regiões onde existe um espaçamento maior entre as vegetações e existem regiões onde elas estão em maior concentração, formando pequenas florestas, mas com grande densidade. Nós temos regiões de manguezais, onde é típico dessas plantas esse tipo de raiz, mas também, diferente do bioma de Caatinga, onde a gente tinha troncos tortuosos, né, muito rígidos, aqui a gente tem troncos mais grossos, lenhosos e com raízes que podem chegar até 15 metros de profundidade. Como eu falei, garantindo que essa raiz ela encontre água e as árvores e as vegetações fiquem bem durante o período de seca. Alguns animais representam esse tipo de bioma. É o caso da ema, é o caso do lobo-guará, e também é o caso da anta. Mas além desses animais, né, da anta, do lobo-guará e da ema, também é um ambiente extremamente rico em variedade de aves. O clima típico da região de Cerrado são os invernos secos, por conta da pouca evaporação de água, e os verões chuvosos. Então, o Cerrado conta com uma grande variedade de espécies de animais, destacando-se o grupo de insetos também. Os principais animais que são encontrados nesse bioma são a ema, o tucano, o urubu, o papagaio, o lobo-guará, a anta, entre outros. Então, aqui também a gente vai encontrar algumas espécies de roedores, enfim, porque é o segundo bioma, o segundo maior bioma que nós temos aqui na América do Sul,
E então ele é extremamente rico, assim como o bioma da floresta amazônica, assim como o bioma do Pantanal, com as suas espécies endêmicas, que são espécies que existem somente nesse bioma, e as demais espécies, né, algumas em extinção, outras não, enfim. Aqui a biodiversidade é muito grande, tanto em plantas quanto em animais. Os solos geralmente apresentam a coloração avermelhada, são porosos e permeáveis. Isso significa que, também devido à proteção desse solo por essa vegetação, mesmo que de pequeno porte, esse solo ele consegue fazer uma retenção de água durante os períodos de chuva. E ele tem matéria orgânica para ser um solo nutritivo. Contudo, há regiões do cerrado em que os solos apresentam formações de couraças e acabam dificultando a entrada de água, que é aquele solo um pouco mais rígido, mais duro, mais seco, e a água tem dificuldade de penetrar. Algumas regiões do cerrado têm um interesse para a agricultura. Os principais produtos cultivados são a soja, a cana-de-açúcar, o milho e o algodão. Estudos apresentam que cerca de 200 espécies nativas de plantas já foram patenteadas pela indústria farmacêutica. Então, existe uma grande exploração devido à variedade dessas plantas para a produção de medicamentos. O ambiente também abriga algumas populações indígenas, como carajás, avacanoeiros e xerentes. Algumas curiosidades são que as queimadas muitas vezes elas são naturais e essenciais para que as sementes consigam germinar depois do fogo. Então tem sementes que têm a casca extremamente dura e dentro dessa semente tem um embrião da planta. Então essa semente precisa passar pelo fogo para que esse embrião consiga germinar no solo.